A paz de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Aqui quem fala é a irmã Tânia, voltando aqui mais uma vez, porque o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, me pediu para entrar e aqui estou como serva, como filha e como vaso do oleiro. Amém? Glórias a Deus. A paz de Deus aos irmãos, a paz de Deus às irmãs, a paz de Deus a todo ouvinte, a todo aquele que passou no YouTube e viu aqui este canal. É um canal da Palavra de Deus, é um canal onde tem uma direção, onde tem uma palavra de salvação, onde tem uma palavra de libertação, de um caminho. Quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você quer ouvir uma voz de um Deus que tem algo de bom para ti, está no lugar certo. Amém? E o Senhor já diz assim por essa palavra. O que é a fé? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A fé é o firme fundamento daquilo que nós vemos e a prova daquilo que a gente não vê. Isso é a fé, é o firme fundamento daquilo que você espera, mas é a prova daquilo que você não está vendo. Você não está vendo, mas você está esperando. Isso é a fé. Este canal é um canal para te ensinar a ter fé através da palavra de Deus. Este canal é um canal para te ensinar a guerrear contra as hostes demoníacas, contra as hostes do mal, porque elas existem. Elas estão bem aí, do seu ladinho, ao nosso derredor. A palavra do nosso Deus diz que o inimigo das nossas almas, ele fica ao derredor de nós, esperando uma oportunidade para nos parar, para nos brecar, para nos barrar. Este é um canal, sim, de palavra, de salvação, de libertação. A irmã Tânia está aqui para entregar a palavra que o Senhor manda, que é de libertação, que é de salvação, que é de purificação. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que é de obras, sim, obras de milagres, obras sobrenaturais, louvado seja Deus. Mas é um canal para ensinar também a guerrear contra as hostes demoníacas, né? Contra o poder do mal. Porque muitas das vezes, irmãos, irmã, querido ouvinte, nós se deparamos com situações e nós achamos que são pessoas, determinadas situações. Ah, aquela pessoa é assim, aquela pessoa é assado. Louvado seja Deus. Não, irmãos. Não é a pessoa. É o que está por trás da pessoa. Louvado seja Deus. Então, nós vamos aprender a guerrear contra as hostes demoníacas, contra as obras do mal. Diz o Senhor assim: cuidado para não ser uma marionete de Satanás. Como assim, irmã Tânia, uma marionete de Satanás? Satanás coloca algo na tua cabeça, você vai lá e faz. Faz assim. Você sabe que aquilo não é bom, mas você faz. Marionete de Satanás. Satanás põe algo na tua cabeça, você vai lá e faz. Aí Satanás, o adversário de nossas almas, fala para você fazer tal coisa, você vai lá e faz. Fica que nem uma marionete.
Por que eu venho aqui para entregar a palavra do Senhor? Para você perceber o mundo espiritual e não fazer o que Deus não te manda. Por isso que vem a palavra. Porque Deus já sabe que o adversário vai vir com uma palavra para você também. Vai vir com uma situação, vai vir com um pensamento. Por isso que a palavra vem. Para você não fazer o contrário. Mas não, tem pessoas aqui, diz o Senhor, que está sendo marionete. Satanás fala, dá uma zumbidinha no teu ouvido. Você vai lá e faz. Você vai lá e faz. Fica que nem uma marionete. Pior. Forte o que eu vou dizer, mas é necessário. Cavalo do adversário. Vou dar uma equilibrada nas palavras. Como assim, cavalo do adversário? O adversário está montando em você. E você está achando, nossa, tudo normal. Tudo... Não é normal. Lembra que eu disse aos cultos anteriores? Não enxergue mais as coisas como natural, como normal. Quando algo está acontecendo, que você está vendo que não é normal, tem uma obra do mal por trás. Eu enxergo isso. E oro, intercedo, mas se os irmãos, se o querido ouvinte também não ter essa concepção, essa percepção, fica difícil. Fica difícil. Não seja marionete do adversário. Não seja cavalo do adversário. Para ele montar em cima de você e fazer, levar você para onde ele quiser. Te dar um coice. Não seja. Louvado seja Deus. Amém? Hoje nós vamos dar uma mudada aqui no culto. O Espírito Santo falou e eu faço aquilo que o Espírito Santo manda. Hoje nós vamos começar uma oração. Nós vamos cantar um hino, sim. Um hino de adoração, mas um hino mostrando as obras das trevas ao mal. Louvado seja Deus. Ai, meu Deus do céu. Pensei que ia cair. Tá vendo? Pode nem falar do adversário. Mas eu vou falar. Entendi, pai. Entendi. Tô aprendendo também, irmãos. É como se o Senhor me treinasse para algo. Sabe? Então, essas situações, elas estão vindo na minha vida para me treinar para algo maior. O Senhor, Ele me treina para ouvi-lo. O Senhor, Ele me treina com as situações para me deixar mais forte, porque as coisas, elas, conforme você vai entrando no seu chamado, ele não vai ficar parado, não vai ficar igual. Para você, eu acredito que em qualquer área de nossas vidas, né? Em qualquer situação. Quando você começa a avançar em algo, quando você começa algo, se você ficar ali na mesma, vai ficar sempre aquilo. Mas se você quer avançar, vai vir outros obstáculos, vai vir outros desafios. E com os outros desafios maiores, você tem que estar alicerçada, você tem que estar preparada. Então eu creio que o Senhor está ensinando hoje a mim e a ti a guerrear, a conhecer a palavra assim, porque você não pode guerrear contra as obras do mal, estando em pecado. Satanás, o adversário, ele não respeita pessoas intelectuais, pessoas só inteligentes, não. Satanás, ele respeita quem tem autoridade no mundo espiritual. Quem sabe guerrear. Aprenda a guerrear no mundo espiritual. Primeira coisa, já disse nos cultos anteriores. Vou dar uma pincelada.
uma recapitulada. Mas os irmãos já sabem. E se não sabem, voltam nos cultos anteriores. Servo de Deus para ser salvo. Servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, querido ouvinte, irmão e irmã, não pode ter pecado. Pecado nem grande, nem pequeno, tem que estar com o coração limpo, com a alma limpa. Lembra? Se conserte com Deus, se conserte com pessoas. Já ensinei aqui a respeito, o Senhor ensinou, né? A respeito do que é certo, do que é errado, de como se comportar com as pessoas, com o próximo, de como se comportar num relacionamento, de como se comportar no trabalho, tudo isso aqui foi falado. Isso é santidade. Santidade não é somente você colocar uma roupa comprida, um homem colocar uma calça, um terno, não. Santidade faz parte das nossas atitudes. Foi tudo falado isso até agora nos cultos anteriores, mas a partir de hoje, junto com a santidade, servos, servas, você que não conhece o Senhor Jesus, o aceite. Porque eu tenho falado, aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Vá a uma casa de oração, põe o seu joelho no chão, fale com o Senhor, peça perdão dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados. Tudo isso foi falado. Amém? Vá a um batismo, assista um batismo, vá à casa de oração, escute a palavra. Tudo isso foi falado, então pronto. De uma vez que aprendemos, pedimos perdão a Deus, o Senhor coloca tudo no mar do esquecimento. Lembra? E começa uma vida nova. Tudo novo. Então, ensinei a ser um cidadão dos céus. Através da palavra, o Senhor me trouxe a palavra e eu entreguei. Já sei como iniciar a minha vida cristã. Como? Aceitando o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se arrependendo dos seus pecados e aprendendo tudo novo. Venho falando a respeito de como que nós temos que lidar para ter um bom testemunho. Apesar que as pessoas sabem. Isso é santidade. Isso é ser cidadão do céu. Deus ele dá uma guia, Deus ele dá um caminho e nós vamos seguindo. Louvado seja Deus. Não é assim, irmãos? É assim. Junto com você sendo servo de Deus, arrependido dos seus pecados, uma vida nova com Deus, buscando o batismo, colocando seu joelho no chão, fazendo jejum, como eu ensinei, jejum parcial, jejum com mais horas, 24 horas, 12 horas, para quem não toma remédio, para quem pode fazer, já falei tudo sobre isso. Joelho no chão, fala com Deus. Através do jejum, o Senhor fala conosco. O que Ele quer de nós, o que Ele está requerendo de nós. Através da palavra. Tudo isso foi falado até agora. Então agora nós já sabemos como ser um cidadão dos céus diante de Deus. Sabemos como temos que chegar diante de Deus. Coração limpo, procurar não pecar, pedindo perdão dos erros. Louvado seja Deus. Junto com tudo isso, hoje nós vamos, junto com o Senhor, aprender a guerrear contra as hostes demoníacas. Aprender que nós não guerreamos contra pessoas, e sim com os espíritos maus, contra o inferno. Se algo não acontece na tua vida, se algo que você quer não acontece, se algo que a irmã Tânia quer e não acontece, se eu não tenho erros, que todo mundo erra, né? Mas que eu busco não errar, eu procuro estar dentro dos mandamentos do Senhor, e algo não acontece, tem dois caminhos, irmão. Não é hora, lembra do relógio?
Mas o relógio, ele roda, ele anda, ele, né? Então, quer dizer, nós temos que caminhar. O relógio está rodando, o tempo está chegando e nós temos que caminhar. Caminhar em santidade, já foi tudo aqui falado. E nós temos também que guerrear. Foi hoje ou ontem, não me recordo. Coloquei um vídeo a respeito de um irmão em Cristo, um grande pastor, inclusive o único que o Senhor me deu autorização de adorar Deus através do culto com esse irmão, com ele ministrando. Eu sou de um ministério, irmãos, que não se pode ir em outro ministério. Mas eu já fazia isso no outro ministério. Eu já era ensinada assim. Quem que me ensinou isso lá no outro ministério? Foi o ministério? Não, foi o próprio Senhor Jesus. Por isso que eu falo, tenha comunhão com Deus. Então o Espírito Santo de Deus, ele já me ensinava no outro ministério que eu não tenho que procurar profeta, que quando precisar ele me traz. Não preciso, irmãos. Quando vinha um profeta me entregar algo, eu escuto amém, glória a Deus, chego na minha casa, boto meu joelho no chão, pergunto se aquela profecia é verdade ou não. Comunhão com Deus, entendeu? Diretamente com o céu. Mas como que você consegue ter essa comunhão com Deus? Pagando um preço de renúncia, de santidade. Você tem que procurar ser santo. Não é assim, chega diante de Deus de qualquer jeito e você está achando que Deus ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Mas você não vai ter comunhão com Ele. Ele vai te ouvir, por quê? Porque Ele tem ouvido, porque Ele é Deus. Entendeu? Precisa ter uma postura diante de Deus. E de uma vez que nós tivermos uma postura diante de Deus, nós vamos aprender a guerrear contra o inferno. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos aprender a guerrear contra o inferno. Para não ser o quê? Marionete. Tá achando que tudo... Aí a irmã Tânia que ora, jejua, papapá, né? Entra na brecha. Você tem que se ligar. Tem que se ligar. Tem que se ligar. Tem que entrar com um propósito. Faz um propósito com Deus. Entra na brecha. Entendeu? Tem um ditado aí, que eu não gosto muito de ditado, né? Nem quando eu tava na vida circular eu não gostava, imagine agora que eu tô na presença de Deus. Mas tem um... Porque assim, as coisas circulares, né, que quer dizer o quê? Mundanas. Eu não gosto, sabe, de falar umas palavras assim muito... que eu acho que desrespeita. Mas dependendo da ocasião, dependendo da situação, você tem que falar umas palavras assim rasgadas pra pessoa acordar. Então, assim, tem uns ditado mundano que diz assim, em relação a isso que nós estamos falando, de a gente procurar no mundo espiritual guerrear contra as hostes demoníacas. Entendeu? Então nós temos que orar, nós temos que jejuar, aqueles que podem, e aprender a guerrear contra Satanás, para não ser marionete do inimigo, para não ser cavalo do inimigo, deixar o Satanás montar. Temos que aprender a guerrear no mundo espiritual. Amém? Então vamos cantar um hino bem rapidinho, né, irmãos? Ó, já falei 20 minutos, já era para estar terminando o culto. Louvado seja Deus, mas o Senhor mandou, a gente fala. Amém? Então vamos lá. Faça um jejum, faça um propósito, assim diz o Senhor. Vá à casa de oração, vá escutar o Senhor. Vai ficar diante de Deus limpo. Para você poder chegar aonde Deus quer. Este canal, irmãos, essa plataforma, a irmã Tânia não entra aqui à toa. Tem várias situações que nós guerreamos. Nós guerreamos, às vezes, com problemas com os nossos filhos.
para a mulher que é casada e tem filhos. Tem mulheres que guerreiam com seus maridos, no trabalho. E a gente acha que a situação são as pessoas. Não, é o que está por trás. Então hoje nós vamos aprender a guerrear contra as obras do inimigo. Enquanto nós não aprendermos a guerrear contra o inferno e não contra pessoas, nós não vamos sair do lugar. Diz o Senhor assim. Nós temos que aprender a guerrear contra o inferno, não contra pessoas. As pessoas, elas são usadas por Satanás. A pessoa é fraca e acha que tá topeira. Perdão. Mas a partir de hoje, vamos ser inteligentes na presença de Deus e não na nossa força e nem achar que o outro que está fazendo algo por você, algo errado para você, não. É o inferno que está se levantando. Eu não estou falando aqui desde lá do início dos cultos. Mundo espiritual. As coisas do céu. Então, se a gente quer as coisas do céu, vai se levantar quem contra? Ou você está achando que a gente vai fazer tudo bonitinho, tudo que Deus manda bonitinho, e o inferno vai ficar sentado de braços cruzados assim. Deixa ela vencer. Deixa ele vencer. Deixa a irmã Tânia ensinar tudo bonitinho. Vai todo mundo ouvir, vai todo mundo obedecer. Lógico que não. O inferno vai se levantar. E eu já disse isso em alguns cultos, né? Não reforçando, não dando essa ênfase toda aqui. Porque, ó, a gente já perdeu 22 minutos. Eu podia ter cantado o hino, já entrado na palavra. Mas o Senhor falou, filha, é necessário. Perdemos 28, perdemos entre aspas, né, irmãos? Mas vamos entender, de uma vez por todas. Santidade na presença de Deus, precisa. Não dá para entrar na presença de Deus de qualquer forma. Eu não vou nem falar para pessoas que, mas eu não quero me santificar. Eu não vou nem falar sobre isso, porque eu já falei que é para sair fora, né? Então quem tá aqui é porque quer. Já falei, não falei? Vai para outro canal. Já falei, então não preciso falar de novo, vou ficar falando a mesma coisa. Então quem tá aqui eu acredito que quer escutar. Já que você tá aqui, pede seu tempo. Faz um propósito com Deus. Para de ser marionete do capeta e achar que tá vencendo. Para. Escuta Deus. Te deixa o teu eu um pouco de lado. Irmã, eu não sou assim, não é pra você, meu bem. Tem endereço certo, tem pessoas certas. O Senhor, Ele não pede pra mim falar à toa. Vamos aprender a guerrear contra o mal. Mas para aprender a guerrear contra o mal, nós temos que estar com a nossa alma limpa diante de Deus. Com as mãos limpas diante de Deus. Com a mente de Cristo. Andar do Senhor Jesus. Vestir do Senhor Jesus. Já falamos através da palavra de como uma mulher tem que se vestir. Um homem, né? Por favor. Não precisa nem falar, né? Era só o que me faltava. Falar que chegar aqui e falar assim, ó, por favor, irmão, por favor, meu bem, querido ouvinte, não use uma calça agarrada, Irmãos, eu não vou me dar esse trabalho. Não vou. As irmãs, tudo bem, a mulher geralmente, né? Geralmente essa parte, a mulher, a gente sempre tem que estar ouvindo, né? Mas agora o homem, por favor, me poupe. Em nome de Jesus. Né? Homem, calça, blusa, né? Louvado seja Deus. E as irmãs, né? Querido ouvinte, que tá vindo pra cá, vem pra Jesus, por favor. Com vestes, como que eu posso dizer? Com vestes que não, sabe, que não chame atenção, né? Com vestes sadias, acessórios, tudo, sem chamar muita atenção. Tá bom? Louvado seja Deus. Que dê bom testemunho.
tanto nas nossas palavras, como nos nossos atos e como nas nossas vestimentas, em qualquer lugar, sempre com bom testemunho. E vamos aprender a guerrear. Amém? Então vamos cortar o véu, irmãos, louvado seja Deus. Ai, pai, tem jeito não. Vamos fazer uma oração bem rapidinha. Eu vou dar a palavra bem rapidinho, assim, bem, tá bom? Pra gente, né, não perder muito tempo. Amém? Louvado seja Deus. Né? Assim a irmã Tânia espera, né? Mas quem manda aqui é o Espírito Santo da irmã Tânia. Todo mundo já sabe disso, né? Que eu sou pó. Então, eu tava falando do irmão, né? Do irmão. Que o único irmão que o Senhor me pediu. Eu entro no assunto pessoal, não pode, né, Jesus? Não pode. Pai, me ajuda nessa parte, pai. E então, esse irmão, louvado seja Deus, ele é um pastor assim, que era do outro ministério, né? E o Senhor, quando eu vim para esse ministério que agora estou, eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu gosto tanto da pregação daquele teu servo. Aquele teu servo, ele fala assim, sabe, ele tem uma explicação tanto teológica como espiritual. O Senhor, ele usa assim aquele irmão de uma maneira que é muito esclarecedor, sabe? Abre mesmo o caminho para nós. E o Senhor falou, pode, filha, pode assistir a ministração desse irmão. E eu coloquei uma ministração desse irmão nas minhas redes sociais. Eu não sei se eu consigo pôr no YouTube. Louvado seja Deus. E esse irmão fala a respeito dos profetas, do véu que se abriu, né? Que se abre, que às vezes, geralmente os pregadores, eles falam que quando o véu se abre, né? Se rompe, que é o terceiro céu, que os sacerdotes, né, faziam isso, mas aí no último foi o sumo sacerdote, que é o sumo sacerdote, é o próprio Senhor Jesus, o profeta maior, né, ele se abre o véu e não é para nós entrarmos no Santo dos Santos, é a presença de lá que está na Arca do Concerto, né, que eu já falei a respeito da Arca do Concerto, os irmãos sabem o que é a Arca do Concerto, e o querido ouvinte também. A Arca do Concerto é que os levitas levavam no ombro, que Davi também levou naquela festa, até que a mulher dele ficou brava, ficou com inveja dele, porque eles tiraram a Arca do Concerto do lado do... A Arca do Concerto foi para lá no lado do inimigo. Davi, né, um grande guerreiro, rei Davi, profeta também, louvado seja Deus, foi lá e pegou a Arca do Concerto de novo e trouxe para Israel, com muita luta e tal, porque ele era um guerreiro, né? Ele era um cara, era um homem de guerra. Pegou, trouxe a Arca do Concerto de volta para Israel, fizeram uma festa e tal. E essa Arca do Concerto, o que tinha dentro? A presença de Deus. Então, quando o véu se abriu, as pregações, geralmente, esse pastor, inclusive, falou isso, esse pastor que eu estou mencionando aqui, o Cleiton. Quando a arca se abriu, quando o véu rompeu, nós chegávamos até o Senhor Jesus, né, até a presença. É sempre ministrado assim, mas é exatamente o contrário. É a presença de Deus que sai de lá e vem até nós. Porque nós sentimos a presença de Deus, então ela vem até nós, não é nós que viemos até ela. Né? Então ele explica com muita assim, sabedoria sobre quem é servo. O servo de Deus, ele não pode ser soberbo, quem entrega a palavra. Quantas vezes eu não disse aqui, irmãos? Eu vivo inconstante dizendo que a irmã Tânia não tem nada se o Senhor não me trazer. A irmã Tânia é pequena. Eu dou lugar para o Espírito Santo. Então eu passo a ser grande porque eu dou lugar ao Espírito Santo. Por quê? Quando a palavra de Deus vem, nós ficamos grandes. Por quê? Porque Deus, ele é grande. Então, por causa dele, da palavra dele, eu sou grande. Amém? Mas a irmã Tânia é pequena. É um vaso de barro. É um vaso pequeno. E quando colocado o tesouro dentro do vaso, esse vaso, ele tem valor. Porque a palavra de Deus tem muito valor. Assistam às ministrações do pastor Cleiton. Um grande homem de Deus. Olha o testemunho dele. Engraçado, né? O Senhor sempre vem isso aqui, né? Nos outros cultos eu coloquei daquele irmãozinho que tinha um passado de tráfico, né?
ex-presidiário. Agora o pastor Cleiton, este que eu coloquei nas minhas redes sociais, ex também traficante. Como que nem o pastor Júnior Trovão, quem quiser assistir, ele tem uma voz de trovão mesmo. Traficante, era um traficante. Jesus foi lá e... mas assim, é impressionante, irmãos, como esses homens, quando eles são tirados do crime, e tem um versículo que fala sobre isso, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, esses homens que foram muito usados por Satanás, pelas trevas, né? Traficando, que matando também, né? Sei lá, né? Foi muito usado no mundo, né? Fez muita coisa que não devia. Mas quando vem para o Senhor Jesus, eles vêm... Quando eles aceitam o Senhor Jesus e aceitam o chamado, eles são diferenciados entre os outros irmãos. Pode ver esse irmãozinho, esse pastor Cleiton, vivia com a arma na cintura. Como que pode aquele pastor? Irmãos, como aquele pastor Cleiton. Eu não consigo imaginar ele com a arma na mão. Vivia com a arma na mão. Falei, meu Deus, como assim? Então assista uma pregação do pastor Cleiton, que também é um ex-presidiário, ex-traficante, né? Do mundo aí do crime, né? Das coisas maus. Amém? Então vamos cantar então o hino 148, né, Pai? Louvado seja Deus. E agora, Pai, onde que ele tá, hein? É esse, Pai? Que eu tava ouvindo, né? 148, vamos cantar bem rapidinho e já vou entregar a palavra, amém? Não conheço esse hino, irmãos, mas o Senhor mandou, tá? O Senhor mandou, a gente canta. O nome do hino, irmãos, Louvor a Deus, o Criador. Vamos lá. Louvor a Deus, o Criador do universo regedor, é infinito o seu poder, é dele a força e o saber. Deus é perfeito e amor. Cercado de esplendor, está cercado de esplendor. Os céus nos falam do seu ser, tudo obedece o seu querer. Tudo obedece o querer de Deus, cedo ou tarde. Louvor a Deus, o Criador, por ter mandado o Redentor, o seu favor sublime em Jesus Cristo, autor da fé, quem neste mundo enganador obedecer ao Salvador, receberá de Deus perdão, virtude e paz no coração. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Tem mais uma estrofe, irmãos, como ensaio. Glórias a Deus.
Aleluia. Eu acho que agora vai entrar a última estrofe, ó. Vai, irmãos. Louvor a Deus, o Criador, são as promessas cumpridor, por todos nós, honrado em nós, habita pela fé. Ninguém impede o Criador, com Cristo bom Consolador, de operar o seu prazer, pois infinito o seu poder. Vai continuar aqui, irmãos, mas o que eu queria mesmo, irmãos, eu tenho certeza que o Espírito Santo do Deus também, do Deus vivo também, era que os irmãos entendessem, o querido ouvinte, entendesse a letra. Louvor a Deus o Criador. Louvor a Deus o Criador do universo regedor, ele rege. Glória a Deus. É infinito o seu poder e dele é a força e o saber. Glórias a Deus. Deus é perfeito, é amor, está cercado de esplendor. Os céus nos falam do seu ser, tudo obedece ao seu querer, tudo obedece a Deus. Louvor a Deus o Criador, por ter mandado o Redentor. O seu favor sublime é em Jesus Cristo, autor da fé. Nós começamos esse culto falando da fé, né? De Hebreus 11:1. Quem neste mundo enganador, esse mundo é enganador, obedecer ao Salvador, receberá de Deus perdão, virtude. Virtude é como aquele irmão tem. Se vê a autoridade que aquele irmão Cleiton prega, isso é virtude. E a virtude só vem do alto. E paz no coração. Quem segue a Deus tem paz no coração. Louvado seja Deus. Louvor a Deus o Criador, das sãs promessas cumpridor. Se ele fez uma promessa, ele vai cumprir. Custe o que custar. O inferno pode se levantar. Por isso que hoje a gente vai aprender a guerrear contra o inimigo. Aprenda, ouça, aprenda e pratique. Ninguém impede o Criador, ninguém impede. Com Cristo e o bom Consolador, de operar o seu prazer, pois infinito é o seu poder. O poder de Deus, irmãos, é muito grande. Ainda que o inferno existe, o poder de Deus é muito maior. Que venhamos querer o poder de Deus, as coisas do céu e não das trevas. Para que ficar se machucando com as trevas? Amém? Então vamos lá, ó. Eu vou fazer uma oração, né, irmãos? E nós já vamos para a palavra. Glória a Deus. Já abrindo, ó. Já abri aqui. Marcos 13. Amém? Mas deixa eu fazer uma oração antes. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém? Então vamos lá. Feche seus olhos. Leve seus pensamentos a Deus. E vamos fazer uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos, Senhor, na Tua querida presença, Pai, na Sua grande presença, Pai. Com reverência, Senhor, porque Tu és Rei dos Reis. Com temor e temor, glórias a Deus, aleluias. Primeiramente, Senhor, para pedir perdão dos nossos pecados, da multidão dos nossos pecados cometidos na Tua presença, Pai. Louvado é Teu nome, Senhor Jesus. Também, Senhor, te agradeço por ter me chamado para essa graça e por ter me prometido a coroa da vida eterna, Pai, se eu permanecer uma filha firme, forte e fiel até o fim. Pai, entramos na Tua presença em nome de Jesus para guerrear contra o mal, Senhor, contra as obras das trevas, Pai. Senhor,
Quando as obras das trevas, Senhor, se levantar, nos dê estratégias, Pai. Nos dê, Senhor, uma visão para, Pai, entendermos, percebermos, Senhor, as trevas e através da sua palavra, do seu sinal, da tua vontade, Senhor, do teu trabalhar, nós venhamos vencer as trevas, Pai. Eu, o meu irmão e o meu querido ouvinte. Senhor, se revele a nós nesta noite. Se revela, Senhor, com a tua palavra, com o teu, Senhor, ensinamento para conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo, Senhor, todo o poder das trevas. Todo, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. E profetizo e declaro, Senhor, a vitória. A vitória, Senhor, que o Senhor nos prometeu. Seja na área que for, Senhor, o Senhor nos prometeu. Venha mostrar, Senhor, para os seus filhos, para as suas filhas e para o querido ouvinte, Pai, que passe a ser também um filho seu. Mostre, Senhor, a necessidade que eles precisam tomar. Senhor, fazendo propósitos, outros, Pai, deixando de algo. Senhor, os encaminhe. Que eles não venham querer mais, Senhor, porque o Senhor fala que muitos aqui são marionetes, Pai, do adversário. São cavalos, Senhor, do adversário. Onde o adversário, Senhor, está montando em suas costas. Levando ele, Senhor, para onde ele quer. Pai, mas eu repreendo na autoridade do nome de Jesus qualquer investida do inimigo, Senhor. Tira, Pai, o engano, abre os olhos, Pai. Mostra, Senhor. Mostra, Pai. Temos falado, Senhor, através da sua palavra, que quando a luz vem, Senhor, as trevas têm que sair. Em nome de Jesus, Pai. Mostre, Senhor, as trevas. Tira, Senhor, as investidas do inimigo, Pai, e que essas pessoas consigam enxergar, que os irmãos, Pai, e os ouvintes que consigam enxergar, Pai, aonde está o erro, aonde está o inimigo, Pai, e que haja, Senhor, vitória, Pai, nessas vidas, Senhor, vitória nessas vidas, Pai, em nome de Jesus. Vitória, Senhor, no mundo espiritual, na batalha espiritual, Senhor, que aquele que te obedecer, Pai, consiga a vitória. Todos nós, Senhor, pelejamos contra as obras do mal. Todo aquele que bate a sua porta, Senhor, a porta se abre. Todo aquele que pede, Senhor, recebe. Todo aquele que busca em ti, encontra. Não, Senhor, não é por merecimento. É porque o Senhor é bom, caridoso e grande. Nós somos pó, Senhor. Servos inúteis, diz a sua palavra. Tudo para a honra e glória do seu nome. E que seja feita a sua vontade, mediante a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Glórias a Deus. Olá. Vamos então começar a palavra bem rápido. Marcos 13, eu vou falar bem rápido, tá, irmãos? Porque a palavra aqui hoje ela é profética. O que é a palavra profética, irmã? É profecia. O servo de Deus, a serva de Deus, ela traz a palavra revelada. A palavra revelada. Aí você obedece a palavra revelada e ela se cumpre. Não repreendemos o mal? Primeiro o Senhor, ele esclareceu para os irmãos aqui, para o querido ouvinte, o que é o mundo espiritual, o que nós não podemos fazer, deixar que Satanás faça conosco, nem de marionete e nem de cavalo. E o Senhor também falou aqui, através da palavra, que nós não lutamos contra a carne, contra pessoas, nós lutamos contra o inferno. Não enxergue
o mal que está na outra pessoa como a pessoa. É o poder das trevas que está agindo na vida dela. Repreendemos, não fizemos uma oração? Agora nós vamos obedecer a palavra. Nós vamos, o conselho, o santo conselho. Então nós vamos fazer isso na nossa vida dia a dia. Ah, irmã Antônia, não vou guardar tudo, viu o vídeo várias vezes. Passa também. Curte, irmão. Curte. Para o YouTube perceber que esse conteúdo, ele é importante. Curte. Eu vejo que tem algumas visualizações o meu canal, mas não tem curtida. Curte em nome de Jesus. Curte. Compartilha. E dia a dia o Senhor vai trazer uma palavra para a gente dar continuidade neste propósito aqui. De aprender a guerrear contra as trevas e obter vitória. Amém? Então aqui, ó. Vamos bem rapidinho. Eu vou falar bem rapidinho, tá, irmãos? Que o tempo já tá 40 minutos, você acredita? Quase 50. Ó lá. Marcos 13. Pode marcar, anotar, depois olhar. Ou acompanha comigo bem rapidinho, ó. Marcos 13, 23. Que diz assim, ó. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Eu não acabei de dizer tudo para vocês? O Senhor diz, te disse tudo. Agora tome a atitude, faça um propósito, se santifique, busque a Deus. Faça um propósito com Deus. Te disse tudo, mas vós vede que antemão vos tenho dito tudo. O mundo espiritual não é mais para você, para o irmão, para a irmã, para o querido ouvinte, não é mais algo de outro mundo. Não, você já está conhecendo, eu estou explicando. A palavra está vindo. Amém? Então vamos continuar. Ó, Lucas 10, bem rapidão, tá? Vamos fazer um pá de pá, tá bom? Lucas 10, ó. O certo era eu ler, tá, irmãos? Mas como a gente, né, fez algo que o Senhor mandou hoje, então não vai dar pra mim que aquela fala no início não estava programada, tá? O Espírito Santo, Shurian de Haas, de classe, deixou de Haas. Falou, filha, é necessário. Tá bom, ó? Aqui, ó. Lucas 10, irmãos, fala sobre a missão dos 70 discípulos. Pai, vou ter que ler, pai? Eu vou ler bem rapidinho, tá? São alguns versículos, ó. Capítulo 10 de Lucas, ó. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante à sua face, de 2 em 2, e todas as cidades, lugares aonde havia de ir. E dizia-lhes, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, e eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Tá vendo? Não é brincadeira o reino o reino das trevas. O Senhor está falando aqui, pela palavra, que muitos são, ó, a seara, ó, em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Enviar obreiros para a seara, de 2 em 2. Nós somos cordeiros no meio do lobo, mas nós temos a autoridade do nome de Jesus. A seara está ali, aguardando os obreiros, mas os obreiros são poucos, que nós venhamos rogar a Deus, eu e você, irmão, irmã, você, querido ouvinte, queira rogarmos a Deus para trazer grandes obreiros, novos obreiros. Pastor Cleiton falou no vídeo que eu publiquei nas minhas redes sociais, que o Senhor está levantando pessoas pequenas, porque esses templos grandes, eles vão ser derrubados, mas isso aqui não é assunto para agora. O Senhor ele vai levantar homens e mulheres sinceras nesses últimos tempos. Para quê? Para entregar a palavra. Então rogamos a Deus que coloque. A irmã Tânia não vem aqui para brincar não de ser crente.
de ser serva de Deus. Não. Isso aqui é um projeto que o Senhor pôs no meu coração. Levantar obreiros, levantar obreiras, discípulos. Nós não falamos esses dias? Não tinha os 12 discípulos? Aqui, ó. A missão dos 70. O Senhor levantou mais 70 depois daqueles 12. Entendeu? E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja em casa. Você já está ensinando aqui como ir nas casas. Chegar nas casas de saudar com a paz de Deus. Eu fiz parte de um projeto, desse ministério que eu estou, foi acho que de 4 dias. Projeto Resgate, de resgatar as pessoas que estavam afastadas, os irmãos, e todos aqueles familiares dos irmãos que ali estavam, que davam o nome, nós íamos na casa. E nós fizemos isso durante 4 dias. Irmãos, foi lindo, foi lindo. Tive experiências maravilhosas. E o ancião lá, tinha uma geral lá que passava para nós como nós tínhamos que chegar nas casas das pessoas, né? Teve um treinamento, né? Espiritual. E cordial também, como não, né? E a gente chegava na casa dos irmãos, né, das pessoas, saudando com a paz de Deus. Que haja paz nesta casa, entendeu? E é exatamente o que está falando aqui. Então está ensinando, ó, né, como que esses 70 faziam, esses 70 discípulos, entendeu? E se houver algum filho de paz, repouse sobre ele a sua paz. E se não, volta para vós. Se você saudar alguém com a paz de Deus e a pessoa não aceitar, aquela paz volta para você. Tá bom? Não ir muito, ficar muito tempo na casa do obreiro, tá dizendo, do que você está visitando. Quando te oferecerem alguma coisa, o que eles colocarem na mesa. Nossa, tudo isso foi ensinado pra gente, acredita? No dia que eu fiz, né, esse projeto, que eu participei do projeto Resgate. O que te oferecerem, você aceita, come só um pedacinho, já pronto, entendeu? Tipo assim, você vai na casa fazer uma visita, né, que é algo espiritual, né? Aí a pessoa te oferece café, não tem leite, não tem, né? Não pode. Amém? Orar pelas pessoas, entendeu? É disso que Deus quer. Deus, ele não quer só pessoas dentro da igreja, é fora da igreja o maior projeto, entendeu? Curar os enfermos, ó. Trazer as pessoas até o reino dos céus, é o que eu tô fazendo aqui. Entendeu? Então é isso. Aí também depois fala da parábola do bom samaritano, novamente, é o Senhor falando aqui, né? Já sabe, né, gente? Que primeiro foi o sacerdote, passou direto lá, o cara se arrebentou lá, roubaram ele, né? Quem é que tinha sido? Um homem, né, em Jerusalém, né? Ele foi lá espancado, aí passou, o sacerdote não ajudou, passou o levita, passou reto, aí veio o samaritano e ajudou. Tá bom? O Senhor tá falando aqui, então a gente ressalta. Marta e Maria, ó. Marta e Maria, Jesus chegou na casa das duas irmãs, Marta e Maria. E Marta tava só fazendo serviço, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, que não é doida? Tem umas irmãs que é assim? Tem umas pessoas que é assim? Eu gosto de limpeza, irmãos. Quando eu pego, sai de baixo, entendeu? Mas sempre minha vida é espiritual primeiro. E Maria, quando Jesus chegou, ela pegou e foi com Jesus. Não ficou reclamando da vida e nem deixou, largou tudo. Foi escutar Jesus, que nós devemos ser como nem Maria. Cuidar da nossa casa, sim, dos nossos afazeres, das nossas coisas, mas não deixar o devocional. Esses dias eu vi pessoas postando devocional. Louvado seja Deus, irmã. Eu vi, eu achei lindo. Façamos devocional, isso mesmo. Momento você com Deus, ali tomando café e fazendo. Achei lindo, louvado seja Deus. Que Deus abençoe você, irmã, e a sua família. Que eu sei que você viu os meus cultos. Curte, viu, irmã? Curte. Curte, deixa um comentário, que eu sei que você viu no canal. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então, vamos pra frente, ó. Acontecendo tudo isso, fazendo tudo isso, lá o mundo espiritual aprendendo, né, como é que faz.
fazendo Lucas 10, tendo fé, né? Do que você não vê, do que você vê, mas que ainda na prova que você não viu. Vai acontecer um reboliço, vai acontecer algo, entendeu? Aí nós vamos lá para o livro de Daniel 14, mas eu já vou falar, se quiser ouvir, vai lá, mas eu já falo. O que é? Que Deus, ele tem o domínio de todas as coisas, irmãos. Daniel 7,14. Deus tem o domínio de todas as coisas. Creiamos nele. Depositamos toda a nossa força nele. Amém? Toda a nossa fé. Tudo direcionamos a Deus. Ele tem o domínio de tudo, irmãos. E em nome de Jesus, nós chegamos até o Pai. Amém? Ó, aí para você fazer tudo isso, para você não ter lamentações, para você não ter problemas. E se tiver problemas, o Senhor nos ajuda. Louvado seja Deus. O Senhor continua dizendo: ame a justiça, não ame as trevas. Ame a justiça. O Senhor não falou o que Deus quer do homem, o que Deus quer da mulher, do ser humano. Que ame a justiça, a benevolência. Eu sempre essa palavra, por isso que eu li aqui, por isso que eu marquei. Justiça, a benevolência, e tenha humildade diante das pessoas, e ande com Deus na humildade diante das pessoas. Por que está fazendo o contrário? Está sendo marionete do Satanás? Não, não podemos. Amém? O que mais, Jesus? E Pai? Aí, errou, pede perdão. O Senhor joga tudo no mar do esquecimento. Louvado seja Deus. Ter santidade. Servir a Deus com alegria. Isso para quem está dentro. Quem não está, comece com alegria. Se arrependa dos seus pecados. E não pense, irmãos, que você vai ser triste porque você vai deixar o pecado. Não, você vai ser feliz. Tem gente que acha, não vou fazer mais isso. O que eu vou fazer da vida? Servir a Deus, irmãos, olha, traz muita felicidade. Traz traz uma nova história. Não vai ficar... Pode ser, por isso que eu tô falando, tem que ser servo de Deus, né? Não ficar lá só no banco da igreja, terminou o culto, vai pra casa. Não, servir a Deus vai dar trabalho, você vai ter bastante coisa para fazer. Vai ser uma vida assim, bem movimentada. Aprenda a servir a Deus, né? Aprenda a se preparar, Deus nos prepara para servi-lo e vai ser lindo, vai ser muito movimento. Não vai ser uma vida patética, não. Deus é um Deus soberano, como assim ter uma vida patética com Deus de jeito nenhum? Amém? E então, a arca do concerto, né? Que é a santidade, evangelização lá, as portas, né? Neemias 3, a reconstrução. Louvado seja Deus. Que mais? Vamos lá para Salmo 80, isso eu tenho que falar. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Todos os cultos que a gente tem aprendido tem que estar no nosso dia a dia. Entendeu? Ó, Salmos 80, irmãos. Depois, se os irmãos quiserem acompanhar, querem ler, mas eu vou ler aqui, ó. Salmos 80, último versículo, 19. Faze-nos voltar, Senhor, Deus dos exércitos, faze-nos resplandecer o teu rosto e sermos salvos. Quando você tem a presença de Deus, os mandamentos de Deus, os conselhos do santo culto aqui que nós estamos falando, você resplandece a luz de Deus na sua vida. Amém? E você é salvo. Entendeu? Não tem outro caminho. Não tem como errar. E a pessoa que faz isso, é mostrado a luz dela, resplandece a luz de Deus na vida da pessoa. Queira a luz, não as trevas. Amém? Não sabe, cuidado muito com a vida. Lógico, nós temos que cuidar da nossa vida. Mas atenção para Deus em primeiro lugar, né? Porque tudo que é encoberto, descobre, né? Às vezes vem uma palavra, né, irmão? Para dar uma cutucada. Vem? Vem. Para quê? Para Deus. Porque assim, quando vem uma palavra e você é confrontado com aquela palavra, se você aceita aquela palavra, você vai aceitar e vai fazer o que a palavra está pedindo. Se você não aceita aquela palavra, se incomoda com algo em relação àquela palavra, ou a situação, você fica desconfortável na situação,
Você acha que as coisas acontecem de um jeito e não acontece, você se frustra, aí você mostra quem você é, fazendo o quê? As atitudes. Aí é onde entra essa palavra aqui, ó. Nada que é encoberto que não seja revelado. Você se mostra quem você é. Entendeu? Deu pra entender? Né? Não seja rebelde. Aí vamos aqui para Lucas. Nós estamos no Antigo Testamento, né? Lá no Novo Testamento, né? Como o pastor Cleiton lá explicou, né, irmãos? Eu não posso falar muito, já tá uma hora. Né? Os três livros, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Que Mateus escreveu. E quantas vezes eu falei Evangelho de Mateus? Não é. Evangelho de Jesus Cristo Evangelho segundo Jesus Cristo que Mateus escreveu. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, os 3 primeiros são sinóticos. Quer dizer o que sinóticos? Quem assistiu o vídeo viu do pastor Cleiton. Sinóticos são as mesmas passagens, né? Escritas por 3 autores diferentes, inspiradas pelo Espírito Santo. Mas aí Mateus escreveu, né, que o Espírito Santo falou, Mateus escreveu. Aí o Espírito Santo falou com Lucas, que era o doutor, né? Ele escreveu, mas o Lucas, ele era detalhista, então vai ser diferente de Mateus, entendeu? São livros sinóticos que repetem a história, cada um, né, com o seu, mas se repete a história. Mateus, Lucas e João, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Os sinóticos são esses 3. Né, que o irmãozinho tinha explicado. Entendeu? Então nós vamos agora lá para Lucas. Lucas 12, pai. Antigo Testamento, Novo Testamento. Aqui, ó. Lucas 12, né, Senhor Jesus? Eu falei tudo, pai. Aí o que eu acabei de falar, irmãos, é só para confirmar o que eu acabei de dizer, que eu já vi ali, ó. Lucas 12. Se quiser anotar e depois ler. Era bom ler, né? Mas como foi conversado bastante, então não dá. Lucas 12. Tudo, ó, mas nada que é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, que eu acabei de falar, né? A solitude pela vida, acabei de falar. Cuidado, né, com o que faz. Não fique pensando só na vida terrena, tem uma vida espiritual, né? Faça como aquela irmãzinha, logo cedo, já toma o seu café, já faz um devocional. Glória a Deus. Coisa linda, viu? Ó, a parábola do rico insensato. Essa eu vou ter que ler, tá, irmãos? É bem rapidinho, ó. Presta bem atenção, tá? É muito importante. Quiser depois acompanhar ó, o livro de Lucas 12, capítulo 13. É muito importante, é muito rico isso aqui, presta atenção. E disse-lhe uma multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele me disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartir entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos a avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: Herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoado ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Tens em depósito, né, muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? E assim aquele para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então diz aqui a passagem, irmãos, ó. Um quis, né, que dividisse a herança, né? Um quis, outro não quis. Aqui outro tinha muitos bens e não tinha onde guardar. Aí ele pensou assim, eu vou pegar, vou tirar tudo, né? Vou tirar tudo, vou fazer um maior, aí coloco aqueles e mais o que eu fiz. Mais os bens que eu acumulei. Aí depois que eu acumular bastante bens, eu vou lá, fico folgado, descanso, né? Pra desfrutar de todos os meus bens. Aí vem Jesus buscar ele.
Ele está preparado, essa pessoa que só pensou em bens? Não estou dizendo que não é para pensar nos bens, irmãos, não é isso, querido ouvinte. Em primeiro lugar é o Senhor Jesus, a sua justiça, lembra? Procurar primeiramente o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas na hora certa, né? Então, assim, tá preparada? Aí vai vir buscar a alma, louco. Vai vir buscar a alma, já era, não vai ter. Essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Quem será, né, que vai vir buscar Jesus? Jesus vem buscar sua alma. Vem pedir sua alma. Assim é aquele que para si ajunta tesouros. E não é rico para com Deus. É rico na terra, mas para com Deus, entendeu? Então é isso daqui que eu falei. A solicitude pela vida, né? Os bens terrenos. Tá bom, irmãos? Aqui, ó. Que eu já vou falar para os irmãos, não é Jeremias, né, pai? É Ezequiel, pai. Ezequiel 40. Shurian de Haas. De classe, deixou de Haas. Tá bom, pai, eu vou falar, não preciso nem ir lá. O senhor já me fala aqui. Ezequiel 40. Ezequiel, né, pai? Ezequiel. Só ia confirmar se era Ezequiel. Ah, já tem aqui a parte. Louvado seja Deus. Tem, olha, caiu direitinho, irmãos. Tá, Deus maravilhoso. Ezequiel 40 mesmo, irmãos. O senhor tá me falando, é porque o senhor tá me treinando a escutar a voz dele. E às vezes eu quero conferir na palavra, o senhor tá falando, não precisa. Glória a Deus. Eu tô te falando. Entendeu? Ainda eu tenho